Deixa eu chamar o André Anelli para falar, porque o presidente da República vai se reunir daqui a pouco com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E o Anelli vai trazer os detalhes desse encontro para a gente agora. O que deve ser discutido, Anelli? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Olha só, Evandro, a gente acaba não saindo desse assunto envolvendo a polêmica em torno do empresário sul-africano Elon Musk, porque um dos temas desse encontro entre o presidente Lula e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é justamente em relação a toda essa polêmica. Lula quer consultar Ricardo Lewandowski a respeito de uma suposta eventual prática de crimes em relação às postagens de Elon Musk desde o domingo, desde o último dia 7, então, quando o empresário sul-africano, proprietário da rede social X, antigo Twitter, acabou iniciando então uma série de ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao presidente Lula e fazendo acusações em torno de censura aqui no país. Lembrando que essas acusações de Elon Musk vêm na esteira de acusações que já foram feitas antes também por um jornalista norte-americano, Michael Shellenberger, e aí Elon Musk acabou então aproveitando esses comentários do jornalista norte-americano para fazer também acusações no mesmo sentido. Só que Elon Musk acabou não comentando que as contas bloqueadas pelo aplicativo X, a pedido então do Supremo Tribunal Federal, estão envolvidas na suposta tentativa de golpe de Estado e também aos atos do dia 8 de janeiro, que resultaram na depredação aqui do Palácio do Planalto, também do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Além desse tema, o presidente Lula vai discutir com o Ricardo Lewandowski o tema relacionado à captura daqueles fugitivos do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esses fugitivos foram capturados então após 50 dias de foragidos e a partir de então é iniciada uma nova série de investigações a respeito principalmente de quem ajudou esses dois fugitivos a permanecerem soltos por tanto tempo e também a fugirem do presídio de segurança máxima, uma vez que existe a suspeita realmente de que houve ajuda interna para que os dois conseguissem escapar e conseguissem fazer assim a primeira fuga histórica de presídio de segurança máxima aqui no Brasil. Então esses são os principais temas que devem iniciar nessa reunião marcada para logo mais às 18 horas, mas que deve ter atraso aqui no Palácio do Planalto, uma vez que o presidente Lula, nesse momento, participa da cerimônia em alusão à energia elétrica, a assinatura de uma medida provisória que deve reduzir em até 4% a conta de luz para os consumidores de baixa tensão, os consumidores residenciais. Logo depois desse compromisso, então, é que o presidente Lula tem esse encontro com Ricardo Lewandowski em relação a esse tema envolvendo Elon Musk e também os fugitivos de Mossoró. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. André Anelli, então, me fez uma correção. A gente não vai sair desse tema porcaria nenhuma. Podem montar de novo no busão do Elon Musk, porque a gente vai continuar. Eu quero saber de vocês... O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que assumiu a pasta há pouco tempo, sendo ouvido sobre a relação das publicações com os ataques do 8 de janeiro e outras provas que possam ser incluídas nessa história envolvendo Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal. O que pode sair dali, hein, Alan Gani, no teu ponto de vista? Bom, enfim, ele vai ser bastante corporativista, né? Ele é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não teve nenhuma divergência política, ideológica em relação aos votos ali da maioria, então... Muito provavelmente ele vai ter a mesma orientação do Supremo, ele não vai ter uma orientação disso, até porque governo e Supremo caminham organicamente, não estou falando aqui que é um conluio, mas caminham organicamente numa mesma direção, né? Dado aí quando... as votações do Supremo acabam beneficiando o governo. Então, acredito que vai nessa direção aí do Supremo, contrária a Elon Musk. E você, hein, Dávila, que avaliação faz? Eu adoraria ver essa celeridade do presidente da República em convocar o seu ministro da Justiça para discutir Elon Musk, mas para discutir outro tema, o Plano Nacional de Segurança Pública. Esse sim afeta a vida de todos os brasileiros. E não tentar ser o juiz do VAR, de um bate-boca entre um ministro e um empresário. Então, isso mostra onde é que está a prioridade da segurança pública.
Onde é que está a prioridade? Cadê o plano nacional? Como é que nós vamos desmantelar essas gangues que estão tomando conta do Brasil? O narcotráfico, o crime organizado. Acabamos de ter aqui a notícia em São Paulo do PCC aqui, que agora toma conta também do transporte público. Sim. São coisas gravíssimas. É isso que o brasileiro quer, que o presidente da República se importe com os reais problemas que afetam a vida aqui e não enselvar do bate-boca entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Sabe que sobre essa questão que você mencionou do PCC, nessa edição de segunda-feira agora, né, de ontem, nós conversamos com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivana Davi, que acompanha há muito tempo a história do crime organizado, né, a carreira dela quase que anda em conjunto com esses casos envolvendo principalmente o PCC, e ela fala que um dos principais problemas que nós temos hoje aqui no Brasil quando o assunto é segurança pública é justamente a lavagem de dinheiro e a forma como esses grupos criminosos usam a máquina pública, ou seja, criando empresas, concorrendo em várias de licitações espalhadas pelo país para lavar esse dinheiro gigantesco que é recebido pelo crime. A exemplo do que agora veio em pauta, então, coincidentemente, a história do PCC nesta operação coordenada pelo Lincoln Garcia. Então, a gente percebe que essa usurpação do poder pelas organizações criminosas é um dos principais desafios que esse projeto de segurança pública precisa lidar. E que também os políticos precisam lidar, porque esse corporativismo atrapalha a investigação e atrapalha o trabalho da polícia judiciária na hora de identificar e investigar casos de corrupção que tenham a ver também com o crime organizado aqui no país. Exatamente. Só um parênteses importante aí. Muito importante. E nós repetimos aqui no 3 em 1 toda vez que o Plano Nacional de Segurança Pública, um dos itens que eu insisto tanto aqui, é justamente o governo federal que precisa entrar em campo com a unificação de banco de dados, mas com COAF e Receita Federal, porque os estados não têm esse poder. Quem tem esse poder é o governo federal. Então nós precisamos do governo federal nesse Plano Nacional de Segurança Pública para resolver justamente esse problema que você acabou de mencionar. Os estados sozinhos não conseguem resolver o problema de perseguir como é que esse dinheiro está sendo traduzido, como é que esse dinheiro está sendo mobilizado. Essa mobilização financeira necessita COAF e Receita Federal, e aí sim, junto com o Banco de Dados, Polícia Federal. Ô Piperno, como é que você acha que vai ser essa conversa do presidente da República com o ministro Lewandowski? Tão importante quanto eu sentar aqui, daqui a pouco com você no bar aqui e discutir a final do Campeonato Paulista. Porque, veja, isso para mim é algo Eu não sei por que eu ainda lanço a pergunta de maneira tão séria para o Piperno. Não, porque aí vem uma resposta dessa e ele desmonta a gente. Há coisas, Evandro, que elas são frustrantes. Então, por exemplo, hoje, se eu sou do governo, eu chego lá de manhãzinha, chego lá para o presidente da República, olha só, presidente, hoje temos uma agenda positiva. Hoje aconteceu uma operação em São Paulo com a participação e resultado de uma ação coordenada que contou com uma importante atuação da Receita Federal e do COAF. Né? Interessante. Porque eles rastrearam esse dinheiro e tal, e por conta disso nós chegamos então a um mega esquema que envolve transporte. 1/3 mais ou menos do transporte público de São Paulo. Então, esse é o assunto do dia hoje. E aí, então, presidente, que tal a gente usar esse exemplo do que aconteceu em São Paulo para a gente chegar, anunciar ao país que, olha, a partir de agora nós vamos repetir isso em mais estados e mais... Parabéns, Piperno. Muito bem, isso seria a agenda positiva. Uma agenda positiva que caiu do céu, né, e tal. Mas não, vamos discutir, porque nós aqui, o Congresso, discutimos o Elon Musk, ok, perfeito, é o assunto do dia, né? Ele foi agressivo, a resposta lá do Alexandre de Moraes foi dura, ok, então é o tema para a gente. Mas, analisando friamente, presidente, o que o senhor vai poder fazer no caso do Musk? O senhor vai mandar fechar o X, o Twitter? Não vai. O senhor vai dar uma reprimenda no Alexandre de Moraes ou então dar um tapinha nas costas e falar, Xandão, é isso mesmo? Também não vai. Então, assim, para que discutir isso? Ministro Lewandowski, o que o senhor pode fazer em relação a isso, a não ser, eventualmente, torcer para um dos lados? Nada. Então, sejamos objetivos, vamos agora discutir o que de fato é importante. Concorda, Segré?
Concordo em parte com o Piperno. Na parte de que o presidente não pode fazer grande coisa, sim, claro, de acordo. Mas eu acho que o presidente está com outra visão. Deve ter lido Edward de Bono, o pensamento lateral. Ele deve querer saber quais são as implicâncias caso, eventualmente, o Elon Musk tenha mesmo essas provas que ele disse ter de exageros nas determinações judiciais, porque aí é muito importante a opinião do ex-ministro do STF a respeito de qual seria a posição dos outros ministros em relação a se isso aconteceu. E me parece muito válido esse pedido. A desculpa dos dois fugitivos é puta desculpa mesmo, porque imagino que o presidente interessado nesse assunto, todos os dias, desde a fuga, deve ter enviado um WhatsApp para o ministro Lewandowski dizendo: e aí, já pegaram eles? Aí amanhã fala: e aí, já pegaram eles? Até que pegaram. Quando pegaram, me conta como foi que pegaram. Vem aqui, tomemos um café, me conta. Parabéns pelo fato. Mas essa reunião de agora não tem nada a ver com os fugitivos. Isso foi a semana passada. A questão desse momento é saber quais podem ser as implicâncias. E isso é pensamento lateral. É uma visão não linear apenas, dizendo: oh, você viu a briga, que coisa. Oh, Elon Musk, olha, tá fazendo... Não lembro como era a palavra que utilizava o Piperno em relação ao Maduro. O... Bufão. Bufão. Tá, então, Bufone. Será que o Elon Musk é um bufão? Pode ser que seja. Não, a pergunta com certeza tem a ver com isso. Me conta, o que pode acontecer se o Elon Musk tem essas provas que ele disse ter? Porque isso, cuidado, hein? Isso pode mudar muita coisa. Se as provas realmente existem, eu acho que isso pode mudar muita coisa. E essa deve ser a preocupação do presidente e é uma preocupação válida para meu ponto de vista. Concorda, Gani? Concordo. Seria uma acusação muito grave. Aliás, não é a primeira vez que o Twitter está no meio de algo parecido com isso, Evandro. Vamos lembrar, e aí talvez explique por que tenha esse delay. No passado, ali na eleição de Trump e Biden, o Twitter ele foi acusado de direcionar as postagens para favorecer Biden contra Trump. No início, injustamente, se acusava o então CEO na época, Jack Dorsey, de estar no comando, né, deste conluio. Mas aí, quando os fatos vieram à tona, os e-mails, era muito mais grave. Na verdade, o Jack Dorsey não sabia do que estava ocorrendo no Twitter e o departamento jurídico da empresa, junto com o departamento de marketing da empresa, o alto escalão ali da empresa, atuando juntamente com o Deep State norte-americano, que é aquela burocracia invisível, não eleita e muito poderosa. Então, membros do Judiciário, da Polícia Federal Americana, do FBI, operando, fazendo uma pressão em cima do Twitter para favorecer Biden. Portanto, não é a primeira vez que a gente vê isso. E na época, o CEO não sabia do que estava ocorrendo. E aí eu pesquisei rapidamente aqui. O Elon Musk tinha a maior participação acionária do Twitter em março de 2022. Ele tinha 9% das ações, mas ele não tinha a totalidade ainda, ele não estava à frente do comando. Ele assume depois das eleições em outubro de 2022. Talvez isso explique por que o caso vem à tona justamente agora. Fala, alguém trouxe a matéria jornalística, falou: opa, tem alguma coisa errada aqui na tua empresa. Fala: bom, então eu quero saber, me mostra aí os documentos, me mostra os e-mails. E nós aqui, claro, temos a obrigação de também apurar esse fato, saber a verdade para o público. Sim, Gani.